Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, Associação dos Amigos do Musecom, Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre apresentam... Museconversa, o podcast quinzenal do Museu da Comunicação, vinculado nas mais diferentes plataformas de podcast e nas redes sociais do Musecom e do Coletivo Catarse. Este é um projeto que conta com o patrocínio do Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Para saber mais e conhecer o museu, acesse www.musecom.com.br ou faça uma visita ao museu na Rua dos Andradas, 959, Centro Histórico de Porto Alegre. O podcast Museconversa conta com produção e apresentação de Marcelo Cogo e Gustavo Turque. Vamos lá, então, iniciando mais um Museconversa, o antepenúltimo episódio desta temporada, terceira temporada. Maravilha! Já temos aí indicativo que iremos para uma quarta temporada. Ai, até que enfim. Então, mas por enquanto, aqui dentro da sede do Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre, direto do Estúdio Monstro, eu, Gustavo Turque, estou gravando. Marcelo Cogo, meu colega, está em sua casa e o nosso convidado depois ele vai falar de onde está gravando com a gente, né, Marcelão? É isso aí, eu já vou avisando que eu estou na fronteira da Cascata com Teresópolis, é uma tríplice fronteira, né, entre o bairro Cascata, Teresópolis e Medianeira. E nós estamos aqui com o Michael Fox, que se auto-intitula jornalista independente. Bom, tem tanta coisa aqui nessa intitulação jornalista independente para a gente abrir as possibilidades de conversa a respeito do jornalismo, mas eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer é ouvir a saudação do Michael e que ele nos explique de onde ele anda, o que ele faz, como é que ele chegou aí. Oi, bom dia, tudo bem, galera? Eu estou aqui em Tapachula, na fronteira de México com Guatemala agora. Eu estou viajando com uma casa rodante com minha família, voltando para o Brasil, voltando dos Estados Unidos para o Brasil. A gente tem ele mais ou menos um ano e esperamos chegar no Brasil em algum momento nos próximos anos, mas eu vou fazendo reportagens no caminho. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu não me lembro a última reportagem tão forte, que me tocou, me marcou tão fortemente, que eu estou fazendo uma série de reportagens sobre os migrantes aqui na fronteira. E, cara, é muito doido, é muito forte. Cada fala é tão profundo, o que eles têm sofrido caminhando por países e países, é muito louco. E depois o que eles estão sofrendo aqui em México, e depois o que eles vão sofrer se eles conseguem chegar até a fronteira, e depois o que vão sofrer esperando na fronteira, se eles deixam entrar, o que eles vão sofrer dentro dos Estados Unidos. É uma loucura mesmo, de verdade, é muito forte. Mas, sim, jornalista independente, morei muitos anos no Brasil, trabalhei muitos anos em várias partes, e eu tenho o privilégio de poder estar trabalhando com várias fontes da esquerda, fontes de rádio, de vídeo, de impresso, e eu poder conseguir fazer as coisas fazer as histórias, as reportagens que eu quero estar fazendo. É de verdade um sonho incrível que eu consigo fazer as coisas. Enfim, é isso. Eu vou dar uma contextualizada como a gente chega no Mike, né? Me permita te chamar de Mike, né, Michael? E que a gente já tem uma relação mais próxima também. O Mike, ele falou, não, um jornalista estadunidense, já está nessa há um bom tempo, nessa lançada, teve aqui pelo Brasil um tempo atrás,
conheceu a gente aqui do Coletivo Catarse, tinha contato aqui com algumas frentes que a gente fazia, se eu não me engano, principalmente cobrindo a reforma agrária, né, o MST, né, a questão também do Hugo Chávez chegando para cá no Brasil, toda essa mudança estrutural que a América do Sul, a América Latina vinha tendo ali, acho que em meados dos anos 2000, né, Mike? E aí a gente foi se aproximando e nunca deixamos de ter esse contato, né? O Mike, como é um cara mais, digamos assim, nômade, ele fazia isso num ambiente muito maior, mas semelhante ao que a gente acaba realizando aqui nós do Coletivo Catarse, que também nos intitulamos jornalistas independentes, deixar bem claro isso, realizamos aqui de maneira local e regional. E agora o último trabalho que a gente fez em conjunto, além de a gente estar sempre se repercutindo, foi a cobertura do processo eletivo, né, da eleição para presidente agora, em que o Mike lançou uma série chamada Brazil on Fire, né, e, bom, ele é todo em inglês, agora ele vai explicar o que foi essa cobertura, mas o Mike fazia as reportagens, a gente aqui do coletivo fazia o desenho de som, a montagem dos podcasts, e isso era lançado em redes internacionais, em que ele trouxe toda a visão, como é que é a escalada do Brasil em direção ao fascismo, né? Foi a linha de apoio, né, Mike? E aí ele traz de uma maneira muito interessante, muito típica dessa visão jornalística dele, uma construção factual e lógica de como estava a situação do país e como chegava nessa eleição presidencial, que a gente viu tudo o que aconteceu e que a gente segue repercutindo aí no nosso dia a dia aqui no país. E aí eu já vou jogar essa primeira pergunta, vamos ir de trás para frente, tá? Como é que foi fazer essa série? Por que a ideia de fazer essa série do Brazil on Fire? E como isso também repercutiu nos teus canais para fora, Mike? Eu acho primeiro é importante dizer que eu estou casado com um brasileiro, morei muitos anos no Brasil. Eu conheci minha esposa no Fórum Social Mundial em 2003. Morei em Porto Alegre e foi ali onde conheci Catarse e tudo isso lá, tipo, faz muito tempo. E os últimos 4, 5 anos, desde 2017, estava morando em Floripa com nossa família. E eu vi toda essa onda de bolsonarismo, de Bolsonaro chegar, depois do que tinha chegado o Trump, né, o que significava Trump para a extrema-direita, o fascismo no Brasil. E já os dias depois da eleição de Bolsonaro, eu já sabia que estava emocionado para fazer algum tipo de livro, não sabia exatamente como que ia ser, porque eu, cobrindo como jornalista, estava em vários pontos naquele 2017, 2018, que estavam muito chaves naquele momento. Estava lá em São Paulo, quando tinha toda aquela movimentação para proteger Lula. Estava lá em Curitiba, quando levavam ele preso. Visitava muitas vezes, fazendo reportagem na vigília. Estava lá em frente da casa de Bolsonaro, dia depois que Bolsonaro ganhou, lá em 2018, uma loucura. Então, eu queria como mapear, contar essa história, mas demorei muito tempo para poder encontrar a forma melhor. E obviamente, a forma melhor foi um podcast. Eu queria não só contar a onda, crescimento e a chegada de Bolsonaro, do fascismo no Brasil, mas também fazer essa ligação muito profunda para os Estados Unidos. Por quê? Porque a onda, como tu sabe, Gustavo, é igual no Brasil e nos Estados Unidos. Dessa onda de fascismo de Trump, Bolsonaro, é muito parecido, mas é muito importante para que as pessoas dentro dos Estados Unidos vejam o que é fascismo, o que é possibilidade de fascismo dentro do próprio Estados Unidos, mas ver ele por fora, sabe? Fazer essas ligações para que eles mesmos podem dizer isso é crítico e dizer, meu Deus do céu, isso está acontecendo aqui, né? Falando de fake news, falando de tipo uma demagoga que chegar, que quer inspirar as pessoas com mentiras, igual do que vimos com o Covid, né? Então, essa era a ideia, fazer essas ligações continuamente com o fascismo histórico, né, dentro do Brasil, mas também as conexões bem profundas com os Estados Unidos, com a extrema-direita, e obviamente a guerra cultural, né, que explodiu, que estourou lá nos Estados Unidos e também
no Brasil e que ajudou o Bolsonaro a chegar à presidência. E foi muito importante colocar para essa eleição, na vésperas da eleição, para que as pessoas poderiam estar vendo o que realmente está acontecendo e o que realmente está em jogo nessa eleição, não? Então, terminei, estava muito feliz. Lá nos Estados Unidos, tinha bastante repercussão. Olha, eu não sou do New York Times, nem sou da CNN, então não tinha aquela repercussão que tu teria se fosse Sim. alguém que está ganhando esse grana e falando o ponto de vista desses grandes mídias. Mas por exemplo, eu trabalho muito para PRI's The World, que é uma rádio que sai no NPR, que é a Rádio Público Nacional nos Estados Unidos. Então, sai em cada cidade, né? E cada meus reportagens. E isso foi pego por uns das programas que saem em NPR, muito bom, Latino USA, e eles mesmos pegavam das edições e eles também transmitia com sua rede, né, online, com podcast. Então, foi muito bom, todo mundo que escutou achava ótimo. Na verdade, foi bem, bem legal para poder também lançar essas ideias, as pessoas começaram a falar coisas mais profundas e também para pensar em próximos projetos, né, enquanto a podcast e coisas para mim também ao mesmo tempo. Ô Marcelo, deixa eu te perguntar, tu sabia que tinha rádio pública nacional nos Estados Unidos? Cara, saber eu não sabia, assim, não com esse nome. Né? Tu sabia disso? Eu não sabia. Eu já tinha até visto o material dessa NPR, né? Quem curte som aí, bota lá Tiny Desk Concerts no YouTube, vai ver. Eu não sabia que a NPR era uma rádio pública nos Estados Unidos. E aí o que o Mike está nos trazendo aqui, pro pessoal que está nos ouvindo, a gente sempre fala dessa perspectiva de correspondência internacional de uma mídia corporativa gigante e privada, né? CNN, Fox, New York Times, a gente sempre está ouvindo isso, né? E aí acaba não sabendo que há a possibilidade ou que há jornalistas de redes comunitárias ou extracomunitárias também fazendo essas coberturas aqui no país e levando essas informações de uma perspectiva diferenciada para fora, né? Mas Marcelo ia fazer uma pergunta, né, por favor? Eu estava aqui pensando numa questão assim, quando há essa ascensão do fascismo aqui no Brasil, com a eleição do Bolsonaro e de tudo que vem com ele, uma das tarefas de quem trabalha a comunicação é fazer a revirada histórica de demonstrar que isso não é uma novidade no nosso país. O Brasil é um país com histórico de envolvimento com o fascismo muito grande, é um país criado nas tradições da violência e da exclusão, né, da exclusão dos direitos, do não reconhecimento dos outros, algo tipicamente do fascismo. Como é que foi para ti trabalhar esse jornalismo comunitário dentro de uma rede pública e chamar a atenção também para essas raízes fascistas dos Estados Unidos, fazer essa relação entre essas raízes dos dois países? Esse é um ponto muito importante e, desafortunadamente, o podcast não está em português. Eu adoraria, seria muito legal poder fazer uma tradução a essa e às outras podcasts, porque eu acho que não tem alguns podcasts que estão começando a fazer agora que está com inglês e espanhol, nessas duas, eles fazem um episódio para cada um, mas eu não conheço nenhum que faz inglês e português. Seria a primeira se tivesse alguma chance para fazer. Então, mas Opa. isso, só para colocar isso lá. Tá bom, mas tá bom. É muito importante esse ponto. Eu, enquanto trabalhando esse podcast, eu fazia tentava fazer muito conexão com o passado, voltando, por exemplo, para os inícios do nazismo, o que significava para o Brasil, as conexões também com os Estados Unidos, com tipo, as mesmas ondas ao mesmo tempo, né? E depois meio levar ele até esse momento, vendo o fascismo histórico que significava durante esses momentos e fazendo os pontes, né? Em particular, é importante para mim que eu vejo rádio, eu vejo mídia como uma arte, né? Eu sou músico primeiro, não nasci, mas cresci tocando violino, sempre tocou música,
Então, para mim, cada vez que eu mapeio, armo uma reportagem, para mim é como colocar uma música lá, onde entra uma coisa, onde sai outra. Então, para mim é muito importante deixar a história contar ele mesmo, então, em vez de eu contar, mostrar, né, em vez de eu contar. Então, eu fiz muito disso, meio falando com outras pessoas, vendo, indo para lugares que eram muito importantes, como indo para Timbó, lá em Santa Catarina, né, Blumenau, falando com pessoas que tinham sido atacado por neonazis ou ameaçado por neonazis. Então, tentando colocar tudo isso juntos ao mesmo tempo que usando várias imagens de arquivo do momento para poder contar essas histórias. Mas isso, a história é profunda. A gente tem que compreender de onde a gente vem para entender onde a gente está agora. E, de certa forma, as histórias entre as duas, entre Estados Unidos e Brasil, vão em paralelo. Sempre tem ido em paralelo. É muito importante ver nossos estados, né, muito semelhante, embora aqui nos Estados Unidos eles não se dão conta e pensam Brasil, samba, futebol, sabe? Realmente existe essa visão, né, disseminada, né, ainda. É a única imagem que as pessoas têm do Brasil é praia, é samba, é futebol, mulheres bonitas e a Amazônia. E a Amazônia, é isso, essa é a imagem. Tomara que com os trabalhos que vamos fazendo, sabe, vai mudando, mas essa é a imagem, é muito complicado mudar isso. Cara, e eu vou te dizer uma coisa, Mas é muito mais pelos Estados Unidos do que pelo que a gente passa, né? Eu já mudei a minha visão com relação a isso, Mike. Isso era uma coisa que, a posteriori, talvez no segundo bloco, eu queria dar uma abordada contigo sobre essas visões, porque tu está bem no meio, né, de quem passa a informação, né? É que essa minha meta na vida, minha meta na vida é de ter um pé nos Estados Unidos e um pé em Brasil, América Latina, e poder fazer esse ponte, essa tradução, né, para o povo norte-americano de uma forma diferente, né, de uma forma contando as realidades. Eu comecei meus trabalhos realmente profundo quando eu me mudei à Venezuela em 2006 para reportar sobre o que estava acontecendo nas comunidades e como as vidas das pessoas estavam sendo diferentes, como eles iam tomando ação e fazendo, porque não estava sendo reportado na mídia massiva. Então foi uma decisão bem clara de que eu quero reportar sobre o que não está sendo reportado, sabe? E desmentir ou contar as verdades contra as mentiras que estão sendo contadas todo massivamente na grande mídia, né? Tem uma coisa que é importante, né? Porque tu está falando dessa visão que os Estados Unidos, o povo dos Estados Unidos tem do Brasil, que é uma visão, eu discordo um pouco do Gustavo, porque eu sinto que a gente passou um pequeno período mudando essa nossa visão para fora, né? Até meados dos anos 2000, que nós projetávamos para fora, enquanto propaganda de turismo, era exatamente isso: praia, mulher bonita e acessíveis, né? Carnaval, samba, futebol. Acho que nem a Amazônia se botava muito, né? Depois a Amazônia acaba entrando por um outro viés. E no último governo a gente viu que foi exatamente esse o mote do turismo, né? Praia, futebol, mulheres bonitas e acessíveis, né? Fáceis de namorar e tal. E, no entanto, nós aqui no Brasil, pelo menos nós que gostamos de ver matérias jornalísticas, gostamos de ler livros, de ouvir música, a gente acaba tendo acesso a muitas visões do que é os Estados Unidos. Principalmente porque qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos aparece aqui, aparece nos nossos telejornais, é o centro do mundo, né? Então a gente acaba tendo essa visão assim, mas que outras visões, que outras coisas acontecem nos Estados Unidos, principalmente nessa questão da comunicação. A gente fica sabendo que tem revistas de esquerda, que tem rádios que fazem isso, aquilo, mas isso aí é uma pequena parcela de nós que acabamos sabendo disso. Como é que repercute nos Estados Unidos essa mídia comunitária, essas alternativas de mídia às grandes corporações? E aí uma pergunta que talvez vá um pouquinho mais além também: e que tipo de pressões um jornalista independente,
né, como tu te intitula e é o teu trabalho, que tipo de pressão acontece para se realizar esse jornalismo, diferente das pressões que acontecem numa grande corporação? Boa. Primeiro, sim, tem muitos heads. Primeiro, Rádio Pacífica é talvez a rede de rádios que tem nos Estados Unidos em 5 pontos, mais histórico, que foi criado, nem me lembro, mas faz 50, 60 anos, na onda do anti-guerra, Vietnã, tudo isso, e tem jogado um papel super importante em todos os seus anos, né? Depois, em cada cidade, em cada lugar, ainda tem rádios comunitárias fazendo seus trabalhos também. Depois, tu tem rádios locais em cada cidade que estão fazendo seus trabalhos, que não necessariamente é pacífica, nem local, nem comunitário, mas é rádio também fazendo seus trabalhos. Depois tu tem, tipo, as rádios NPR, que é um pouco mais institucional, porque abrange muito grande o país, mas também estão contando as coisas de uma forma diferente, ou tentando o máximo, não sempre, mas tentando o máximo contra essa grande mídia, né? Então, sim, tem muitas alternativas, e essas alternativas são primordiais para as pessoas. Tem um programa de notícia pela manhã que se chama Democracy Now!, que ele tem me entrevistado várias vezes durante essa eleição em Brasil, eles me entrevistavam várias vezes, e também sobre Brasil on Fire, e é o programa de notícia em televisão e rádio mais importante da esquerda nos Estados Unidos. Com Amy Goodman, e é muito boa, porque eles vão falando sobre coisas internacional, local, então tem alternativas de informação, e está acessível para as pessoas, podem colocar a rádio, tá lá, e há mais agora com podcast e tal. Então isso é bem legal, que não só a grande mídia, mas a grande mídia, obviamente, massiva, Fox, né? Fox é o pior dos piores, mas também tu tem CNN, pois tem todas as outras páginas web que têm aumentado, como Breitbart, agora com fake news, com Trump, ou aliados de Trump, que está muito complicado, puxando um discurso que é ainda pior do que Fox. Então, esse sim é muito complicado, e vemos a mesma onda no Brasil ao mesmo tempo, né? Então, e obviamente, tem muito interesse de puxar por um ponto de vista o outro ponto de vista, né? Quando tu trabalha com eles têm uma ideia editorial de como tem que ser as coisas, e tem que ser mais ou menos as coisas, né? Então, obviamente, isso é muito complicado. Graças a Deus que quando eu faço meus reportagens, em geral, eu posso fazer do jeito que eu quero, e parte da razão que eu estou trabalhando para os fontes com quem eu trabalho é que eles querem esse ponto de vista, estão super interessados. E, em particular, eu vou dizer uma coisa, The Real News, que não é uma rádio, é uma página web, eles têm um YouTube, a maior parte eles usam vídeos, focalizam em vídeo, mas, por exemplo, o meu podcast Brasil on Fire estava com eles, com The Real News, e também com NACLA. NACLA é uma velha voz da esquerda sobre a América Latina. Antigamente, nos anos 70, 80, foi parte do movimento em solidariedade com a América Latina, foi criado para criticar o papel dos Estados Unidos afora na América Latina, faz 55 anos. Então, ele ainda está fazendo grandes trabalhos. Então, esse último podcast eu fiz junto com NACLA e Real News. Agora, NACLA é tipo uma revista, eles têm página web, eles normalmente não fazem vídeo e áudio, então isso foi legal para eles fazer o podcast. E o outro Real News é muito mais vídeo, normalmente não fazem muito áudio, então foi legal, por isso eles. E do Real News é legal, muito legal trabalhar com eles, porque eles são mais radicais, eles estão interessados em realmente puxar a barra e contar as coisas do jeito que tem que ser contado, comunitário, vendo a realidade do povo negro, do povo indígena, e as lutas desse baixo. Esse é realmente seu enfoque. Então, é legal que existem coisas assim, que está tentando puxar um negócio, que não necessariamente é uma rádio, não necessariamente, mas está no YouTube, e estão fazendo seus trabalhos, e é grande trabalho.
Deixa eu pegar aqui uma situação assim. Eu entendo que nos Estados Unidos tenha muitas alternativas também, mesmo que sejam surdas para nós aqui, porque os Estados Unidos têm o quê? 320 milhões de habitantes, né? Se a gente for pensar a área de influência do inglês, a gente vai atingir facilmente 1,5 bilhão de pessoas no planeta, né? Então, realmente é um volume gigantesco e no meio dessa quantidade de gente a gente vai conseguir criar alternativas que atinjam bastante gente, mas mesmo assim que acabe aqui para nós, nessa zona de influência, não chegue. Então, quando a gente fala em esquerda e direita nos Estados Unidos, aí o Mike, por favor, me corrige, né? Se for... o Partido Republicano e o Partido Democrata, por exemplo, os dois são de direita. Né? Ambos os partidos são de direita, e aí a gente aqui no Brasil, que tem um outro tipo de espectro político, que nós temos realmente esquerda representativa, às vezes a gente se pega falando e discutindo aqui porque é o aspecto que vem inclusive dessas grandes redes. E aí, às vezes, tu nem sabe que tem nem essas rádios comunitárias lá, um sistema público de rádio que acha que tudo lá é aquele liberal, que é aquela coisa capitalista ao extremo. Ao mesmo tempo, tu acha que, por exemplo, uma eleição nos Estados Unidos só pode ser republicano ou democrata. Não, tu pode te candidatar a vários, tem vários outros partidos e outras representatividades. Isso é uma coisa. Então, existe um processo bem construído de mídia nos Estados Unidos que é reducionista, né, Mike? Claro. Que é um reducionismo, assim, que, não, peraí, vamos focar nisso aqui, vamos focar nisso aí. E isso acaba refletindo sobre a visão de outros países. Então, o Marcelo diz ali em algum momento, e eu quero insistir sobre essa visão dos Estados Unidos sobre outros, e o porquê que se acontece isso, porque isso é o ponto aqui do correspondente que carrega as informações, né? Como é difícil tu lidar com isso. Porque pode apostar que a Noruega não se vende como um país de mulheres nórdicas brancas ou de neve só para o resto do mundo e nem para os Estados Unidos. No entanto, o povo estadunidense, no senso comum, nem sabe onde fica a Noruega e acha que lá tem o abominável Homem das Neves. Entendeu? Então não é só o Brasil se vender enquanto um país de mulheres, carnaval e futebol, necessariamente que a visão dos Estados Unidos, não é nós mudarmos a nossa ou mandarmos um outro tipo de informação que vai fazer com isso modifique. Existe uma estrutura muito dura nos Estados Unidos disso, né? Claro. Não, e só para reforçar ainda mais sobre esse ponto das eleições, porque qualquer pessoa pode se candidatar, Sim. Qualquer pessoa e qualquer partido. O problema é que a estrutura do Partido Democrata e a estrutura do Partido Republicano são tão fortes, têm tanto dinheiro, porque o sistema está criado para apoiar eles mesmos. Então, tipo, só pode ganhar uma certa quantidade de dinheiro do Estado para fazer suas coisas e tal. Se tu ganhou 5% na última eleição presidencial. Ninguém partido terceiro nunca ganha 5%, então esses dois outros partidos são fortes, grandes, e eles mantêm porque eles controlam tudo. Vimos isso com Bernie Sanders faz quantos anos era? Quando Bernie tentava se candidatar como pré-candidata para as preliminares contra Hillary Clinton. E tu viu todo, porque Bernie Sanders era socialista, depois independente, e tu vê todo o aparato do Partido Democrata, tipo, fazer tudo que podia para bombar a candidatura dele para que Hillary podia ganhar, porque eles não queriam ver alguém socialista, centrista, chegar e talvez tomar seu lugar contra os republicanos, não. Então, é um poder dos partidos onde pode se candidatar, mas a possibilidade de ganhar em grande escala, nacional, é muito, muito, muito complicado. E, claro, vários de nós que estamos torcendo para alguém diferente ou mudar esse sistema bipartidista de toda a vida, né? Estamos ainda nessa, né? Então, muito complicado. Mas, sim, tem muito interesse nos Estados Unidos olha, as pessoas, é muito triste dizer isso, mas as pessoas dentro dos Estados Unidos e a mídia em geral estão muito focalizados nos Estados Unidos. Quando falamos sobre geografia lá fora, muitas pessoas que pensam que Buenos Aires é parte do Brasil, que o Brasil fala espanhol, sabe? É uma doideira, mas é a realidade. E não só isso,
para eu tentar vender podcast ou fazer podcast, por exemplo, para encontrar o fonte onde eu podia, por exemplo, publicar Brasil on Fire, muito, muito complicado. Eu consegui fazer com Real News e NACLA, porque eu tenho grandes parceiras, antes trabalhava com NACLA, Real News sempre fazia os trabalhos com eles, me conhecia, sabia que ia sair bem. Mas eu tentando vender para outros, todo mundo te disse, se é internacional, não vai vender. Se é internacional, nenhuma empresa de podcast, nenhuma rádio quer colocar alguma coisa internacional. Esquece, tu não vai poder fazer. Então tem que fazer independente, bem pequena. Então tem uma visão bem pelo umbigo mesmo, sabe? Onde os Estados Unidos vê para ele mesmo e não tem essa visão maior. Claro, tem muita, por exemplo, do World, que é a programa de rádio internacional com quem eu trabalho, que sai em NPR, o enfoque é internacional. Eles não querem saber sobre notícias nacionais, porque tem muitas dessas. O enfoque deles é internacional. Mas é muito... Mas não é tão comum. E em geral, o povo norte-americano, como sempre a mídia está dizendo para eles que esse país é o maior país do mundo, é o mais importante do mundo, então eles pensam que, por que eu vou pensar sobre fora? Exato. México, eles vão pensando sobre Cancún, né, praia, Brasil, praia, sabe? Essa visão onde, por que eu me mudaria fora? Porque está perfeito aqui dentro. Uma loucura, mas... É uma estratégia, inclusive, política, né? Porque dessa maneira tu fica olhando sempre para o lado de fora. Tu olha para o outro, para o diferente, para outro país, como uma coisa tão pequena, tão peculiar, tão exótica, que o seguinte... O que tem mandar os Mariners para lá e destruir aquela... Vamos levar a democracia para aqueles caras, eles nem sabem como é que é isso, né? Enfim, acaba funcionando como uma bela estratégia política para dentro de si também, né? Exato. Nós chegamos no raciocínio que a gente estava fazendo, que eu estava querendo trazer, nós chegamos no ponto comum. Então, tu reduz a complexidade do que está no entorno, tu transforma isso num cano, num fluxo único de processo sociológico, né? A comunicação acaba influenciando no processo sociológico e aí tu tira a visão crítica de se aqui é o melhor, não, mas peraí, né? Tu é um percentual de um planeta muito grande. Bom, a gente vai ouvir o quadro da memória agora com a Renata Veleda. Renata Veleda, e aí a gente já volta no segundo bloco. Quadro da memória com Renata Veleda. Olá, sou Renata Veleda, servidora do Musecom. Estamos aqui para mais um quadro da memória. Hoje nós vamos ler o jornal A Federação, de 29 de junho de 1911. A nota da página 2 diz: o Jornal do Comércio publicou o seguinte telegrama enviado pelo correspondente especial que mandou a Portugal a fim de estudar a situação política naquela república. Cheguei à cidade de Braga num comboio especial que trouxe os excursionistas a fim de assistir às festas de São João. A época não era própria para falar em política ou sondar sequer o espírito público a fim de poder avaliar quais as suas tendências. Os lavradores só pareciam preocupar-se com o tempo, pois temiam a chuva que ameaçava e que viria transtornar-lhes os festejos. No dia que cheguei, nos anteriores, haviam afluído à cidade de Braga, de comboios, diligências, cavalos, etc., cerca de 60 mil forasteiros, que vim encontrar dançando, cantando, ostentando seus trajes característicos, o que dava à festa um tom pitoresco e agradável, e nos quais se notava a predominância das cores verdes e encarnada, que são as prediletas da nova república. Todos neste distrito, tanto quanto até agora podia avaliar, estão muito contentes com o novo regime. Os habitantes de Braga ainda mais satisfeitos parecem, pois devido à conspiração que abortou, veio para a cidade mais um regimento como reforço para a guarnição local. No meio de tanta festa, já desistira de obter as informações de que precisava, quando afinal consegui ouvir um padre. O teatro de nossa entrevista foi artístico, o coro da célebre Catedral de Braga, cuja construção, reza a tradição, foi iniciada por Afonso Henriques antes de 1112. Foi uma longa conversa, mas resumida pode-se condensar no seguinte. Meu entrevistado declarava-se simpático às novas instituições. Disse que nessa simpatia acompanhava a maior parte da sua classe.
achava aceitável a lei de separação da Igreja e do Estado. Claramente declarou que os maiores oposicionistas da lei eram os bispos. Muitos párocos haviam desejosos de aceitar a pensão a seu favor estipulada por aquela medida. E repetiu, mas as pressões e ameaças exercidas pelos bispos não permitiam aos párocos externarem livremente o seu pensamento. Era sua convicção, entretanto, que os próprios elementos mais reacionários acabariam por amoldar-se ao novo estado de coisas. A um dado momento, reparei, destacando-se entre a multidão que enchia o templo, uma criança com barrete vermelho. Voltei-me sorrindo para meu interlocutor. Ele, num riso franco, comentou: é a aliança que começa. Fora, a despeito da chuva que começara a cair, estalavam foguetes, e o povo afluindo de todos os lados ia gradualmente invadindo o bairro de São João da Prata. Havia feira. Para a noite estavam preparadas grandes iluminações à minhota. Retornando aqui com quem, Marcelão? Com quem a gente está conversando? Eu sei que é podcast, né? Mas a gente sempre tem que dar aquela voltada, né? Conte tudo. O Michael Fox com a vontade de botar o Jay no meio do Michael e o Fox. Pode colocar. De verdade, tem um Jay mesmo. Tem um Jay. Não, mas peraí, essa tu vai ter que contar pra nossa curiosidade aí. Michael J. Fox, como assim? Isso, olha, eu vou te dizer uma coisa. O nome dele, o nome do ator é Michael Aaron Fox. Ele nasceu com outro nome. Mas ele não podia usar o nome Michael Fox, porque Michael Fox já tinha um ator britânico naquela época, não era do película, mas não era do filme, era tipo de obras, de teatro, sabe? Então ele não podia usar Michael Fox. E Michael A. Fox, quer dizer, Michael raposo, isso não funciona. Então ele trocou o nome dele é Michael J. Fox, só que não significa nada o J, é só Michael J. Fox. Agora, eu nasci, ele não era famoso quando eu nasci, o nome do meu pai é Michael Fox, o Michael C. Fox, o nome do meu avô era Michael C. Fox, então meus pais diziam, cara, não vamos colocar Michael C. Fox o terceiro, cara, isso é muito prepotente, parece que é um rei. Então vamos ficar com Michael Fox, mas vamos colocar o nome Jacobs. Então eu nasci com Michael J. Fox, e quando ele ficava meio famoso, cara, Back to the Future, Family Ties, foi uma coisa, cara, eu me lembro, eu com, sei lá, 6, 7 anos, eu pedia para meus pais me deixar ficar acordado até as 8h30, para que eu podia ver só a primeira parte de Família Ties, onde mostra meu nome na televisão. Sensacional. Ali mostra meu nome. Que legal, Michael. Ok, agora eu posso ir para dormir. Obrigado. Então é isso. Mas pelo menos ele é um ator bacana, né, velho? Imagina. Cara, ele tem toda a história, né? Ator bacana, tem todo o problemático que ele tem enfrentado com toda a sua doença, mas eles vão para em frente. É muito legal. E eu vou te dizer uma coisa. Eu, na verdade, eu tenho sido privilegiado com isso também, porque as pessoas não esquecem meu nome. Não. Isso é bem legal. E imagina se sim, claro. Imagina se tu te chamasse Anthony Cruz, uma coisa assim, né? Anthony Cruz, daí ia ser brabo, né? Pelo menos é um ator legal. Bom, Mike, e aí a gente estava trazendo eu acho que dá para nós explorar um pouco mais de como é difícil, então, tu fazer esse leve e trás de informação, buscar essa informação fora, e agora tu está tratando numa questão dos migrantes, que também tu vai chegar nos Estados Unidos e a população acha que são bandido, que imigrante hispânico é bandido, e não é só a população, a institucionalidade trata dessa maneira, né? E tu tá vendo histórias de pessoas reais, que também, para mim, eu fico perplexo com isso, elas saírem, migrarem milhares e milhares de quilômetros numa situação tão difícil para ir encontrar um muro, um lugar que não as quer lá, né? Então, tipo, tu tem um Eldorado que se chama, que não é tão Eldorado assim, aí também acharia legal tu falar isso,
né? Porque isso, os Estados Unidos se vende como um Eldorado, mas a gente está vendo lá quem explora outras fontes de informação ou tem outra maneira de enxergar, vê lá, tem mais uma bolha econômica vindo em cima de uma que não foi resolvida. De novo, dinheiro público sendo usado para sustentar sustentar os ricaços, e quem vai se dar mal acaba sendo a população, e cada vez mais está se criando bolsões de pobreza. É ou não é isso? E como é que tu lida, velho, com isso? Não, completamente. E não só isso. Quando tu chega finalmente, se tu tá permitido entrar, é um caminho tão largo e tão duro. Eu trabalhei 2 anos em Baltimore com trabalhadores de baixo salário, né? Pessoas trabalhando em restaurantes, em fast food, faxineiro, fazendo qualquer coisa para poder subsistir, né? E muitas das pessoas, para manter sua família, muitas das pessoas com quem nós trabalhamos, que eram parte de nossa organização, e alguns deles, tipo, afro-americanos, e outros eram latinos. Esses eram os 2 pontos, né, muito importantes. Mas, então, nessa onda, tinha muitas pessoas que trabalhavam 2 trabalhos cheios, quer dizer, 40 horas por semana, e tinha 2 trabalhos de 40 horas por semana, para só manter a família, só para manter. Tipo, um pai que nunca vê os filhos dele, isso é só para pagar a casa, e, tipo, quando é frio, cara, tu termina pagando o gás, só em Baltimore, onde tá frio, pode ser até $500 por mês. Uhum. Então, é muito, muito complicado isso. Então, isso só quando chega lá. Mas sim, é complicado, mas falando sobre o que é um mito. É um mito, Gustavo. Exatamente. É um mito do sonho americano. E é engraçado porque várias pessoas que eu tenho entrevistado nos últimos dias aqui, eles mesmos falam, sim, é nosso sonho americano. É nosso sonho americano, mas quando chega lá nos Estados Unidos, ou algumas pessoas se dão conta que esse sonho é só um sonho mesmo, e outros continuam acreditando que se eu trabalho, porque o sonho americano funciona assim. Sim. Se eu trabalho muito forte, eu posso conseguir qualquer coisa. Claro. E então, o que as mídias fazem e o que a estrutura do país faz, a imaginária, é que eles pegam casos quando isso deu certo, né? Sim. Olha, e eles levantam isso. Tu vê isso cada vez que vai uma eleição presidencial, tu acha alguém, que o presidente acha alguém que trabalhou, depois agora foi reconhecido, agora conseguiu seu trabalho, tua família, agora... E eles chegam e dizem, eu trabalhei muito, e agora olha onde eu cheguei. Mas não, o sistema está criado para puxar todo mundo para baixo. Então, se 1 ou 2 pessoas ganham a loteria, então é literalmente isso. Muitas vezes é simplesmente sorte. Porque o sistema está criado para que muitas pessoas não avançam, mas que eles continuam trabalhando para acreditar que eles vão avançar, porque eles mantêm com esse sonho. E é a única coisa que está levando... Não, é a única coisa, porque obviamente tem miséria e fome, e tem ataques e violência, e tem tantas pessoas ameaçadas, muitas pessoas estão nesse caminho, porque literalmente suas vidas estão em ameaça, então tudo bem. Mas tem muitas pessoas que estão sofrendo tanto que eles falavam, eu preciso fazer isso, eu preciso mudar isso. Né? Eu preciso ir para os Estados Unidos, ali eu vou ganhar dinheiro suficiente para minha família, normalmente ou em Haiti ou em qualquer outro lugar. Eu conversei com eu conheci muitas pessoas de Haiti esses últimos dias aqui em Tapachula, que moravam no Brasil. Moravam no Brasil há anos. São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, e eles saíram durante a pandemia, porque foi muito difícil na pandemia, não tinha para poder vender na rua e tal, e não dava para poder ganhar dinheiro para mandar de volta para Haiti, então eles decidiram, eu vou sair. Então eles estão viajando, muitas vezes eles viajam até Peru, Bolívia, tudo isso vão subindo até chegar até a fronteira, e agora estão esperando 3 meses para um visto de trânsito aqui em México para poder chegar até a fronteira. E eles estão ali com aquele sonho, chego lá nos Estados Unidos, e se eu consigo poder trabalhar e entro nos Estados Unidos, eu posso mandar dinheiro para a minha família. E é verdade, uma parcela das pessoas que estão fazendo essa viagem vão poder conseguir.
sim. Particularmente porque os Estados Unidos criavam um novo lei de imigração faz uns meses, onde eles permitem uma certa quantidade de haitianos, nicaragüenses, cubanos e venezuelanos entrar. São os 4 países que são meio antagônicas politicamente com o país, né? Então, criado para puxar a imigração e mostrar que eles não gostam daquele país. Meio que um asilo político, né? Assim... Exato. É a mesma forma que eles sempre faziam. Eles escolhem os países que estão... pode ser ditaduras, mas se são amigos dos Estados Unidos, os Estados Unidos dizem, não vamos te deixar entrar. Mas se o país é contrário, ou se os Estados Unidos vê aquele país contrário politicamente, como, obviamente, Cuba sempre, né? E todos os outros tipos, países da esquerda, então, os Estados Unidos dizem, olha, se vocês podem chegar, então, para que eles podem dizer que tem uma crise humanitária lá, olha a Venezuela, tem uma crise humanitária, então, se vocês chegam, vamos ajudar vocês. Então, é uma política, uma jogada que a política dentro dos Estados Unidos faz, e tem vários acadêmicos e também jornalistas que fazem ainda mais trabalhos, ainda mais profundos sobre isso nos Estados Unidos, tentando desmascarar isso. Mas é isso, eles estão puxando essa imigração desses outros países, dizendo, olha, se tu chega até a fronteira, vamos permitir uma certa quantidade de vocês entrar e, ao mesmo tempo, vamos deportar a mesma quantidade de pessoas que estão ilegalmente dentro do país. Então, é um jogo, né? Então, uma certa parcela dessas pessoas vão poder chegar e vão poder trabalhar lá dentro, sim. Mas uma grande, cara, eu sei que, não sei se é 80%, 90% das pessoas com quem eu estou falando, ou eles vão chegar, ou eles vão ficar na fronteira, ou se eles chegam, eles vão ser deportados de volta para a família, ou deportados para o país, e quebra meu coração, porque eu já sei o caminho onde vai, mas eles vão com a esperança que isso sim. E isso é uma doideira, porque é o sonho americano, não só para o americano, mas o sonho americano para toda a América Latina, para todo mundo, sabe? Então, é muito perigoso, porque isso quer dizer que eu não posso dizer quantas dozenas ou centos de pessoas que têm morrido ou morrem cada ano tentando fazer esse sonho americano. É a culpa do país, é a culpa dos Estados Unidos, porque eles vão vendendo essa ideia, essa visão por fora, desde sempre, né? Sim. Então é muito complicado isso. Não, eu tenho uma filha de 9 anos que ela diz, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero conhecer. Eu olhei para você, vem cá, tia, tem tanto lugar no mundo para ti. Não, é que é isso, vai chegando, né? O pacote vai chegando, e eu sou uma pessoa de esquerda, sou uma pessoa de mídias alternativas de mídias, de alternativas de cultura, a gente procura consumir e tal. E mesmo assim, tu tem uma menina que acaba dizendo que é o sonho dela ir para Nova York. Né? É porque é muito encantador, né, Gustavo? A gente não pode negar. Essa ideologia da meritocracia que os Estados Unidos vende com tanta qualidade, com tanta competência, ela bate em todos os lugares. A gente tem aqui bolsões aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, de regiões do Rio Grande do Sul, que são regiões de imigrantes, de pessoas que receberam muitos privilégios por parte do Estado, e eles constroem essa mesma noção de meritocracia de tal forma que aqueles que vêm de fora, seja imigrante para trabalhar nessa região ou buscado quase como um escravizado para trabalhar nessa região, bom, a culpa é dessa pessoa, afinal de contas estão oferecendo trabalho e através do trabalho tudo é possível. Né? A mídia vende essa noção de que basta tu ter o espírito empreendedor e a tua força de trabalho que ela automaticamente vai se transformar em capital logo ali na frente. Isso a gente sabe muito bem que é mentira, mas é tão poderoso, a ideologia é tão poderosa que fica entranhada nas pessoas. E é um bom negócio, sim, para os Estados Unidos receber trabalhadores cubanos, venezuelanos, nicaragüenses, haitianos, porque esses depois vão repercutir para os seus países as benesses dos Estados Unidos, mesmo que todas elas sejam uma grande mentira, uma grande farsa. Mas aquilo ali acaba servindo, né? E a construção... Por isso é uma tática política. Mas é comunicação. E a construção dessa massa ideológica, desse manual, ele é intimamente ligado aos grandes veículos de comunicação. Né? E aí eu vou retomar o trabalho do Mike, que o Mike, o que ele faz? Ele pega a informação de fora,
né? Ele não tá trazendo essa informação dos Estados Unidos para o Brasil, ele tá pegando informação no Brasil e levando para os Estados Unidos. Aí eu queria saber nessa história dele quantos tipos de produção jornalística tu já realizou para levar e que tipo de informação tu anda carregando na tua carreira. A gente já teve aí, pelo que a gente conversou em todo o podcast, já teve uma visão, mas o que tu acha que é o efeito do que tu faz lá dentro, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja uma parcela pequena, porque a gente já falou do que é os veículos que tu acaba veiculando teu material contra aqueles outros hegemônicos, né? Como é que tu enxerga que tu contribui lá para a sociedade, cara? Cara, essa é sempre uma incógnita, né, Gustavo? Essa é muito complicado, porque é como qualquer artista, né? Eu faço essa conexão, né? Tu faz tua arte, ou tu faz tua matéria, né? Depois tu manda lá para fora e vai no mundo. E é muito difícil medir o impacto profundo, real. Olha, por exemplo, tem alguns reportagens que têm um impacto imediato, né? Por exemplo, quando tem leaks, WikiLeaks, alguma coisa que tu tá vendo, tipo... Mas eu acho que os meus reportagens, como eu sempre estou correndo no contramão, eu sempre falava para mim mesmo, para os outros, eu não sou aquele jornalista que, por exemplo, vai ter um porta-voz de alguma coisa, então todo mundo corre para ele com o microfone e eu preciso estar em frente com 25 outras pessoas tentando pegar mesmo soundbite, isso, eu me morro, né? Então eu corro na outra direção, porque normalmente quando todo mundo está olhando para uma direção, aquele outra direção, realmente a história está lá atrás, está no outro lado, então é ali onde eu corro. Então, muitas vezes eu faço uma história, uma reportagem, e talvez ninguém veja, cara, obviamente pessoas veem, meus reportagens de rádio, milhões de pessoas escutam por todo o país. Muitas vezes eu recebo mensagens quando sai uma reportagem ou outro, recebo mensagens de amigos meus que eu não tenho escutado deles em 10, 20 anos, e eles me escrevem, cara, ou eles me procuram no Facebook, cara, eu te ouvi em NPR, meu Deus, que legal, eu não sabia, sabe? Então, essa parte é legal, obviamente. Mas é só quando tem as pessoas que respondem, eu vejo que realmente eles estão tendo um impacto. Eu não sabia isso, não sabia sobre aquilo, sabe? É bem legal. E, obviamente, por exemplo, eu escrevi vários livros, uma em 2007, 2008, outra em 2012. A primeira sobre Venezuela, se chama Venezuela Speaks. E era um livro sobre de entrevistas com pessoas comunitários, de movimentos que eram, tipo, a maior parte a favor do chavismo, mas perguntando que sua relação com o governo. Que eu escrevi junto com duas colegas, e a gente queria quebrar essa cerca que dizia que tudo é Chaves ou não Chaves. Isso não. Essas são as pessoas que estão apoiando, mas ao mesmo tempo são independentes, são movimentos de rádio, movimento agrícolas, movimento obreiro, estudantes, eles apoiam o governo, mas ao mesmo tempo ele tem sua própria visão e estão lá no momento atuando. Então a gente queria quebrar isso, e eu sei que, tipo, esse livro e outros tinham um impacto, porque as pessoas começam a ver a realidade de uma forma diferente, ou tem informação que tem uma outra forma, pessoas que não estão nesses países, não estão viajando, não conhecem a realidade. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Muitas vezes a gente não vê o impacto direto, mas a minha esperança é que está impactando, influenciando algumas pessoas, que depois influencia outras coisas, e tem um impacto suave, né, em geral. Eu acho que alguns trabalhos nos próximos anos que eu vou fazer vai ser impacto direto. Vai ser impacto onde realmente vai ser coisas que as pessoas não têm reportado e que realmente vai sacudir um pouquinho. Mas também, esse é o papel a mídia massiva é muito abrangente, tem muito dinheiro e muito poderoso. Então, isso significa que muitas vezes eu fazendo minhas coisas, é difícil chegar àquele mesmo patamar
de influência que aqueles grandes, porque eles têm todo um esquema, máquina, aparato para poder fazer isso. Mesmo assim, fazer os trabalhos que eu faço é meu dever de vida, é o que eu faço. Eu sinto que isso é meu papel na planeta, graças a Deus que eu encontrei, e eu de verdade, sou privilegiado, dou graças a Deus, cada vez que eu saio na rua, eu estou falando com as pessoas, eu falo, meu Deus, eu não sei como eu fiquei tão sortudo, tanto privilegiado, porque realmente é um sonho, cada dia minha vida. Também porque, olha, eu como jornalista empática, e isso é uma coisa que eu quero destacar rapidinho, muitas das pessoas tu escuta, e obviamente nas grandes programas, mestrados de jornalismo, eles te dizem a primeira coisa que tu tem que ser independente, tu tem que ser objetivo, não, e é verdade, tem que ser independente, mas tu tem que ser empático. E a maior parte dos jornalistas, entende quando eu falo empático, tem que sentir, tem que mergulhar na profundidade do que eles estão dizendo. Eu estou dizendo, e isso é verdade para pessoas quando pode ser alguém, por exemplo, os migrantes que estão fazendo essa viagem, ou eu estou falando também para pessoas que são apoiadores de Bolsonaro, que talvez eu não entendo, mas eu preciso profundizar para tentar entender. Isso é o meu papel, né, como jornalista. Eu vou tentar realmente entender profundamente o que estão sentindo, né, e sentir isso. E eu acho que é muito o grande problema do jornalismo, um dos grandes problemas do jornalismo no mundo é que eles ensinam a não fazer isso. Eles ensinam o jornalista a estar lá como objetivo, longe, não sentir o que aquela outra pessoa está sentindo e depois fazer sua reportagem mental, como se eles fossem o Zeus ou a pessoa que ia escolher ou que sabe o que é verdade deveria ser. E não. Para mim é exatamente o oposto. Então, cada dia da minha vida é como entrar em uma profundidade de uma vida das outras pessoas e mergulhar por um momento, por um tempo ali, e tentar levar essa realidade para fora, né? Uhum. Para que as outras pessoas não... Para que as outras pessoas sentem que essa é a diferença. Uma coisa é escutar e outra é sentir. Isso. E meu jornalismo como artista é para tentar levar pessoas para uma profundidade, para que eles estão ali escutando, ouvindo, e eles sentem quase que estão ali. Eu quero levar pessoas, não sempre funcionou, eu estou fazendo de vez em quando uma reportagem sobre economia, não vou te levar para sentir, mas eu quero levar as pessoas de vez em quando à beira do choro, à beira da lágrima, se eu posso. Sem necessariamente ser sensacionalista, né? Não precisa necessariamente ser sensacionalista. Claro, esse é o ponto. Não é essencialismo, mas de ser tão fiel para essa realidade da pessoa com quem eu estou, para que esse se junta com aquela pessoa que está escutando, eu fazendo aquele ponte, né? Eu fazendo aquela tradução, o máximo possível, sem ser sensacionalista, obviamente. Michael, a gente já está entendendo um monte da tua trajetória assim, durante essa conversa, né? Mas aí eu vou ser bem específico, né? Aonde tu estudou? Tu estudou formalmente essa questão do jornalismo? Onde é que foi isso? Porque, bom, tu tem uma formação humanitária que acaba se colocando junto com essa prática de fazer o jornalismo, né? E aí eu fiquei curioso de saber desse lado mais formal, porque eu já sei que tu é um músico e tu transforma as tuas matérias em arte pra gente, né? Tu já pensa dessa maneira. Como é que essas coisas, como é que o jornalismo entrou na tua vida? Obrigado, Marcelo. Eu comecei músico, trabalhei... Primeiro eu estudava espanhol na universidade, estudava espanhol e estudos ambientais na universidade. Depois, como era músico, toquei em bandas por um tempo, trabalhei para uma organização de direitos humanos por um tempo, e depois eu começava a entrar em jornalismo e gostei. Tomei algumas classes de jornalismo na universidade, mas não era tipo para terminar com mestrado, degrau, bacharelato, alguma coisa, era para aprender mesmo. E depois eu fiz vários estágios
uma com The Nation, que é uma revista em Nova York, tipo, eu acho que é a revista mais velha da esquerda nos Estados Unidos. E a outra com KPFK, que é uma rádio daquele Rede Pacífico que eu falei antes, né, que também da esquerda, mas uma rádio comunitária lá em Oakland, em Berkeley, perto de São Francisco, em Califórnia, né? Então eu fiz estágio nas duas deles para mim eu aprender como que funciona e como profundizar no meu arte, sabe? Profundizar no que significa. Então, de certa forma, eu veio tarde para jornalismo na minha vida, porque eu acho que foi só com 20, não sei, talvez com 25 anos, que eu realmente, 26 anos, que eu comecei a trabalhar. Não era uma coisa que eu tinha estudado. Mas eu dou graças a Deus a isso, porque eu acho que se tivesse estudado, tivesse entrado com outra visão de como as coisas deveriam ou tem que ser, né? Eu tenho visto várias pessoas que são jornalistas ou estão fazendo jornalismo comunitário e tal, eles entram em programas de jornalismo massivo, programa que ensina aquele tradicional, e eles saem fazendo aquele mesmo jornalismo do que tu vê em todo o resto. Então, para mim, e também, tipo, nessa trajetória, eu e a minha esposa temos feito vários documentários de larga-metragem, então, tipo, e comecei com rádio, obviamente com aquela coisa da música, depois entrei em técnico, depois entrei em vídeo. Então, para mim, tem sido uma viagem de aprender várias modalidades, várias formas de contar histórias, e eu acho que isso tem me facilitado bastante, tem me ajudado bastante, porque ser jornalista independente, freelance, em qualquer lugar é difícil. Mas, por exemplo, ser jornalista freelance, só escrevendo, não dá. Não, mesmo que tu tá escrevendo para fontes nos Estados Unidos, nunca vai poder subsistir. Só se tu chegar a ter um patamar, ou tu já trabalhou para as grandes, depois tu sai, eles ainda querem matérias, mas enquanto dinheiro nunca vai ser suficiente para sobreviver. Então, eu tenho sempre conseguido, porque eu vou, por exemplo, trabalhando o meu livro, enquanto que eu vou fazendo meus reportagens para outros, eu vou fazendo matéria escrita, enquanto fazendo matéria meio parceira de rádio, matéria de vídeo, tipo, vou fazendo muitas coisas, e obviamente vídeo paga mais, rádio paga um pouco menos, então, tipo, aprendendo o que funciona, e enquanto que fazendo essas coisas, fazendo meus projetos, seja documentários, podcasts agora, livros, ao mesmo tempo, né? Então, isso é o que eu tenho conseguido fazer as coisas pelos últimos 20 anos, mas mais e mais, enquanto que vai crescendo a minha família, enquanto fico mais velho, né, eu vou procurando sempre mais financiamento, né, porque eu não preciso estar correndo atrás das coisas como faz 15 anos, sei lá. Então, vai mudando, mas esse tem sempre... E olha, o que eu tinha que fazer para fazer ele foi sair e chegar. Por exemplo, se eu tivesse tentado ser jornalista dentro dos Estados Unidos, lá, depois de fazer meus estágios, talvez poderia ter feito com alguma, sei lá, alguma revista, algum jornal, sei lá. Mas para mim era mais importante chegar até o ponto onde eu queria chegar e reportar sobre as coisas que eu queria estar chegando, e ter o fé que eu ia encontrar, pouquinho a pouco, os lugares onde eles iam me publicar, e pouquinho a pouco vai crescendo mais e mais fontes que estava interessado em ter eu como escritor, jornalista, repórter. Tá? Então, tem sido uma viagem, mas tem sido legal. É uma questão, é muito parecido com a gente, né, Marcelo? Né? Tem suas similaridades, né? tem mesmo. Eu um tipo, quando a gente faz essa opção por trabalhar a comunicação de base comunitária, a comunicação de independente, quando a gente procura sair da dominação de um dono de um jornal, de um dono de um veículo, e fugir do mito da imparcialidade, né?
Isso é uma coisa interessante. Todo mundo que eu vejo que é jornalista independente, que trabalha comunicação independente, joga as favas a questão da imparcialidade. Agora, aqueles que são dependentes do veículo, do dono do jornal, sempre falam e vociferam que são isentos e usam o formalismo e usam esse formalismo acadêmico como ferramenta, né? Como ferramenta dessa imparcialidade e de esconder os verdadeiros objetivos. E que a gente sabe que não existe. Então, às vezes, a gente foge do mundo do dinheiro, mas vira um ser humano livre, né? E eu tenho certeza... Eu gostei muito daquela... Guga, desculpa aí, mas eu gostei muito daquele conceito do impacto suave que o Michael trouxe para nós aí. Eu achei muito legal. E aí, identifico muito o tipo de coisa que a gente faz com esse impacto suave que a gente vai buscando alterar gradativamente nas pessoas e que elas sejam as propagadoras dessa pequena transformação, né? Que uma comunicação que nem a gente faz acaba... E eu acho importante para o pessoal que está ouvindo o podcast, né, que a gente está também fazendo uma discussão de um tipo de mídia diferente, né, de que existe, também é sustentável, a gente se sustenta, o Mike faz esse trampo todo e se sustenta. O Mike tá... Se tem gente correndo atrás do sonho americano, o Mike tá correndo no sonho alternativo, porque o cara tá dentro de um motorhome viajando a América do Sul inteira para cima e para baixo, e é sensacional. A imagem que a gente está vendo dele aqui é sensacional. Às vezes que eu conversei com ele, ele disse, eu tô aqui no Belize, né? Que coisa tô com o motorhome estragou ali, tô resolvendo isso, mas eu tô no Belize. Né? Com certeza. Então, tipo, para quem tá nos ouvindo, nós que vamos buscar e fazer e nos envolver, o Mike fala ali de não ser algo frio, né? De não ser aquele jornalista frio que vai estar por cima do objeto que ele está retratando, mas se envolver, né? A gente se transforma enquanto ser humano, né, Mike? A gente não é mais a mesma pessoa, a gente também nós buscamos esse crescimento pessoal. Então vem um pouco do nosso ego, do nosso egoísmo aí, porque não é só para fora, é para dentro também, nós, enquanto profissionais, que a gente acaba trabalhando com essas temáticas. Então, isso aí, eu e o Marcelo, a gente conversa muito aqui do Coletivo Catarse, a gente se envolve muito, a gente se envolve com os materiais que a gente acaba produzindo e nos tornamos outras pessoas, espero que melhor. Eu me sinto melhor nesses também 20 anos aí de carreira. E aí agora, cara, para finalizar, eu quero te usar como usar o Michael como um correspondente estrangeiro para nós, né? Então, já que ele pega as informações daqui e leva para lá, então eu queria pegar a informação dele e trazer para cá. Nesse tempo aí, nesses 20 anos de atuação, Michael, como é que tu tem visto a influência dos Estados Unidos nesses países da América Latina e da América do Sul? Tem aumentado, tem diminuído? Como é que tem sido isso, para nós finalizar? Uau! Cara, esse é um discurso, né? A gente pode conversar nos próximos 20 horas sobre isso, né? Mas tem 3 minutos. Tem 3 minutos. Também porque cada país é diferente, né? Nesses 20 anos, imagina, quando eu comecei, foi no início do Pink Tide, não? Da onda da esquerda na América Latina, depois vimos tudo isso a caída, depois estamos vendo segunda turno, né? A segunda volta. Então, tipo, tem muitas mudanças. Eu diria que Estados Unidos está mudando suas táticas profundas. Tipo, não é mais Estados Unidos que vai entrar com tropas de guerra, talvez só em países caribenhos, ou países como Haiti, alguma coisa, onde eles sentem que eles têm capacidade de poder ainda entrar com poder bélica, né? Mas agora, hoje em dia, é apoiar os golpes suaves, né? Os golpes congressionistas constitucionais, né? Como vimos contra Dilma, como vimos contra Zelaya em Honduras, né? E mesmo com Castillo em Peru. Então agora os Estados Unidos está jogando esse papel. Também eu espero nos próximos anos estar fazendo um podcast sobre o lawfare, porque eu acho que isso é profundo, particularmente para o Brasil, né? Compreender o que aconteceu com Lula. E que temos visto a mesma coisa em vários países, né?
contra Correia Rafael Correia em Equador, né? E Jorge Glass, que era o vice Paraguai também, ó. A Cristina Kirchner está sofrendo isso na Argentina. Sim, na Argentina e também em El Salvador, tipo, a mesma coisa, eles estão fazendo esse tento de bombar, de matar a possibilidade da esquerda voltar ao poder, usando corrupção como uma arma, e não é corrupção, usando o mito de corrupção, a ideia de corrupção para matar a imagem das pessoas na opinião pública, e é um papel, é uma coisa que não tem reportado profundamente de como começou, quando começou, as ligações dentro dos Estados Unidos, como isso acontece, ou tem acontecido dentro dos Estados Unidos também. Então, isso é muito profundo. Então, os Estados Unidos está ficando mais e mais inteligente dessa forma de influenciar os outros países do jeito que eles querem. Obviamente, ainda tem dinheiro que os Estados Unidos está passando por NID, o National Endowment for Democracy, tipo esse coisa com USAID, que eles passam dinheiro para organizações democráticas, mas realmente são antidemocráticas em todos os países, e ele continua fazendo esse tipo de trabalho. Então, eu acho que o papel dos Estados Unidos, eles continuam tentando fazer sua influência afora, continua tratando a América Latina como seu pátio traseiro, como sempre tem feito. Eu acho que os últimos 20 anos têm sido muitos tentativos, que têm sido sumamente importantes para as pessoas na América Latina e os povos e os países se liberar disso, né? A integração regional que vimos com aquela época do socialismo do século XXI, né? Equador, Bolívia, Venezuela, Brasil, Lula, e estamos vendo essa onda também retorno para a tentativa de tentar fazer mais do Unasur e esse tipo de coisa. Então, CELAC, essas coisas são muito importantes para ser um contrapoder aos Estados Unidos, e eu acho que é profundo e importante. E eu acho que em geral está se livrando mais dos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Podemos dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, esse caminho é lento, porque, como estamos falando, né, tem tanta influência que não é só do governo. Tem influência na mídia, tem influência em qualquer película, filme que tu vê no cinema, é de Hollywood, ou de Nova York, ou de Los Angeles, ou de, sabe? Todos os programas, a música, então tudo isso está criado para que as pessoas, usando cultura como uma forma de puxar as pessoas mais na direção dos Estados Unidos, que não é necessariamente que o país, quase o governo não tem que fazer nada, sabe? Coca-Cola tem mais cartaz de Coca-Cola em muitos bairros pobres, em muitas cidades, que qualquer outra coisa, sabe? Então isso é tipo, ajuda o governo, ajuda os Estados Unidos a se manter como o lugar que as pessoas veem como aquele sonho americano, mesmo que o governo em si e politicamente o país está perdendo para a América Latina agora, e mais com a economia que está caindo, que a China está crescendo, tem esse conflito baixo perfil entre China e Estados Unidos, que está quase como está acontecendo na América Latina, e Estados Unidos está claro sobre onde está a China, sabe? Tudo isso está acontecendo. Mas eu acredito que parte disso que realmente os Estados Unidos está perdendo força, e que mais e mais está se independizando e se solidarizando os países da América Latina, e também as pessoas, né? As pessoas reconhecendo, estamos num momento diferente do que éramos nos anos 80, 90, cara, em Centro-América, por exemplo, das guerras e tudo isso, onde os Estados Unidos tinham um papel profundo em apoiando esses ditadores e governos absolutamente brutal, né, e violentos. Então temos mudado. Agora, é difícil exatamente notar e entender exatamente quanto, né? Mas
mais e mais as pessoas vão despertando e mais as pessoas são separando os Estados Unidos, tipo os povos da América Latina, obviamente. Então, a impressão que eu tenho agora, Michael, é que antigamente se apoiavam-se, faziam golpes também, mais violentos, obviamente. A gente tem o histórico todo da América Latina com isso, né? As ditaduras sanguinárias eram sempre com os Estados Unidos atrás, o Henry Kissinger viajando os países todos com malas de dinheiro, né, para distribuir. A gente tem toda essa história dos contra, né? Uma hora estão de um lado, outra hora está do outro, financia um lado, financia o outro para manter um país em conflito constante, conflito bélico, e desmantelar qualquer tipo de força política de base popular. Isso a gente viu aí, viu até recentemente na Colômbia também, né? Agora, né, nessa última eleição, pré-eleição da Colômbia, foi super violento, eram manifestações que a gente vê nitidamente que era financiado porque estavam enxergando que a esquerda estava chegando de uma maneira, e bom, tá lá agora na Colômbia um governo de esquerda. Mas eu tenho notado que o que eles estão investindo agora é em exportar o bipartidarismo, né? Esse sistema de republicanos versus democratas. Vamos observar bem o que está acontecendo no Brasil, é isso que os caras estão querendo, né? Essa polarização dupla, de preferência jogando a esquerda para fora do espectro, tá? E ser sempre ali um centro versus um direita, né? É isso que serve a eles. Bom, é isso que o Michael falou, grande Michael Fox. A gente teria mais 1h30 para ficar conversando aqui. Eu vou dizer uma coisa, essa última temporada, ela chama os nossos convidados dessa temporada para uma quarta temporada, para a gente aprofundar alguns temas. Eu fiquei pensando agora no grande produto de exportação estadunidense, que são aqueles programas evangélicos. A gente nem tocou nisso. Na década de 70, e agora a gente vê eles reproduzindo aqui toda aquela estrutura e aquela lógica de tomada de poder a partir dessa ideologia religiosa. Mas enfim, isso fica para a próxima temporada. A gente nem tocou isso, Marcelo. Isso é um dos capítulos do podcast sobre o evangélico, é muito, muito importante. Essa relação nem mencionamos, mas sim, isso é profundo pra caralho. E o radicalismo na mídia também, né, Michael? A questão das fake news, que do jeito que tu cria mitos dentro da mídia lá nos Estados Unidos, como isso acaba também se refletindo aqui. A gente tem, para conversar com o Michael, a gente tem bastante pano para manga para pelo menos mais um. Vamos ver os rumos que a próxima temporada vai seguir, e aí a gente faz novamente um convite. Quem está nos escutando aí pode ter ouvido em algum outro momento a gente tratar o Michael bem coloquialmente, né, como cara, e aí tu, Mike, porque a gente realmente tem uma proximidade legal. Quero dizer que as portas do Coletivo Catarse do Ponto de Cultura aqui sempre estarão abertas, né, Mike? Então, quando tiver para Porto Alegre, puder chegar pelo sul, dar uma chegada aí para nós tomar um mate ou tomar aquela cervejinha gelada também, comer um peixinho, sabe que tá tudo certo, tá? Muito obrigado. Marcelão, Michael, valeu. Se quiser se despedir também, por favor, é o momento. Não, sim, de verdade. Muito obrigado sempre, sabe? Obrigado pela amizade, obrigado pelo convite. Ótima conversa e sim, muitas mais coisas para conversar. Grande. Então tá, a gente conversou com o jornalista Michael Fox. Este é o Museu Conversa. Terminando mais um episódio, fique aí com o serviço do museu. E a gente retorna nos próximos dois episódios. Agora, quem estiver ouvindo a sequência aí da temporada, a gente vai falar sobre questões indígenas, né, Marcelão? É isso aí, se prepare, porque lá vem o Abril Indígena no Brasil e nós vamos junto. Então tá, um abraço e até mais. Valeu. Serviço do Musecom. Conheça a coleção de imprensa escrita do Musecom através da plataforma Acervos da Cultura, disponível no site acervos.cultura.rs.gov.br.
Conheça o projeto Museus Conectam, uma parceria entre o Musecom, o Museu da História da Medicina, a Casa da Memória Unimed RS, o Centro Histórico Cultural Santa Casa e o Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para saber mais, confira o Instagram do Musecom, @visitemusecom.